Good day, mate. How you going? G'day. Say, g'day, mate. G'day, mate. G'day, girls. G'day, family. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e quando eu voltei para o Brasil, comecei a fazer esse vlog aqui, contando algumas experiências, algumas coisas que eu vi lá, que são diferentes do Brasil, algumas curiosidades, às vezes algumas notícias. E uma coisa que eu trouxe lá da Austrália também foi a experiência na diferença do inglês que eles usam, né? Então, quando eu fui para lá, eu tive bastante dificuldade de entender o que eles falavam, mesmo estudando inglês. Estudei lá, estudei um pouco aqui, mas quando eu fui para lá, assim, eu tinha bem pouco, e mesmo tendo estudado o inglês lá, com professores australianos, eu tinha muita dificuldade de entender o que as pessoas falavam na rua, no dia a dia, pessoas comuns. Então, eu tô dando aí aulas online para pessoas que quiserem ir para lá e quiserem ter um pouco de experiência no inglês australiano, como as palavras são pronunciadas, palavras típicas que eles usam lá, o sotaque australiano. A gente pode conversar, fechar um pacote aí de algumas aulas antes que você vá para lá e aprender um pouco, mesmo que você já tenha um inglês fluente, aprender um pouco de como são as palavras diferentes que eles usam lá. E para você saber como entrar em contato comigo, tem lá no meu Facebook, e o endereço do meu Facebook tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu queria falar nesse vídeo sobre um animal muito diferente que só tem lá na Austrália. O nome dele é ornitorrinco. O ornitorrinco é um dos animais mais peculiares da natureza, porque ele combina características de aves, de répteis e de mamíferos. É um bichinho muito peculiar, assim, bem aquela coisa que só tem na Austrália, sabe? Porque a Austrália, ela tem essa característica de ela ser uma ilha, ela tem mais ou menos o tamanho do Brasil, mas ela não tem nenhum país que faz fronteira, porque ela toda é uma ilha. E daí ela tem ainda a ilha, que é a Tasmânia, que também faz parte da Austrália, que fica mais ao sul, né? Um dos estados da Austrália é a Tasmânia, assim como a gente tem Fernando de Noronha aqui no Brasil, que é uma ilha, faz parte do Brasil e tal. Fica fácil de entender. E aí um pouco mais para baixo tem a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é um outro país, mas é uma outra ilha, não faz fronteira com a Austrália. E a Austrália, ela então é uma ilha enorme, mas que foi descoberta há pouco tempo. Então, ela ficou isolada por muito tempo. E ela tem, assim, características muito próprias, como alguns animais que só tem lá, né? E o povo nativo também é um povo que tem uma cultura muito rica. E então tem essas características de a gente encontrar alguns animais lá que não tem lugar em nenhum outro lugar do planeta, né? Então, o ornitorrinco é esse bichinho fofinho, que ele é muito estranho, né? Mas o fato dele ser estranho não deixa dele ser fofo. Não faz com que ele não seja fofo.
Ele possui um bico flexível, semelhante a de um pato, né? A cauda achatada como a cauda de um castor e as patas com membranas interdigitais como as de um pato. Então, essa pata serve para ele nadar, tanto a pata como a cauda, né? O bico também é muito característico, porque parece um bico de pato, né? E ele é um animal nativo da Austrália. Tá? Ele é um dos poucos mamíferos que põe ovos. Então, aqui tem uma foto que tem os ovos do ornitorrinco e depois tem o ornitorrinco ali, a fêmea, com os bebês. Então, como é que acontece esse negócio? As fêmeas põem de 1 a 3 ovos que ficam incubados por 10 dias. Após a eclosão, a mãe, ela não possui mamilos, porque ela não deveria ser um mamífero, né? Ela põe ovos, normalmente o animal que põe ovos é ovíparo, não é mamífero. Mas ela secreta leite através dos poros. E os filhotes sugam ali aquele leite que está sendo secretado através da pele. Então, isso é muito interessante, né? Ela alimenta os bebês com o próprio leite. Mas ela não tem mamas, não tem mamilos. Então, os filhotes vão tomar esse leite que sai aí através dos poros. É uma coisa muito interessante da natureza, né? Uma mistura muito interessante aconteceu aí no ornitorrinco. Já a parte de alimentação, ele é um carnívoro que se alimenta de invertebrados aquáticos. Então, ele mergulha, ele fica muito bem dentro da água, tanto dentro da água quanto fora da água. E aí ele come lá o que tiver dentro da água que seja invertebrado, como larvas de insetos, camarões, caranguejos, vermes que tiver ali dentro da água. Eles podem comer girinos também, né? Porque ainda não desenvolveu a espinha, mas os peixes mesmo que já tem espinha, eles não comem não. A gente tá vendo aí um bebezinho, né? E mais uma coisa interessante que o ornitorrinco tem é que o esôfago dele conecta-se diretamente com o intestino. Então, ele não tem estômago. Não tem suco gástrico, ele não tem a secreção de ácido que a gente tem no estômago para a digestão dos alimentos. Então, ele come e o que ele come vai direto para o intestino, direto para absorção. Em 2008, pesquisadores começaram a sequenciar o genoma do ornitorrinco e descobriram vários genes compartilhados, tanto com os répteis como com as aves. Interessante, né? Mas cerca de 80% dos seus genes são compartilhados com outras espécies de mamíferos já sequenciadas, como o cão, a ratazana e o homem. Então, ele tem 82% dos genes deles são de mamíferos. Provavelmente por isso que ele secreta o leite, só que não tem por onde sair esse leite, daí o leite ele sai ali pelos poros mesmo, né? Porque ele produz o leite. A fêmea do ornitorrinco, depois que bota os ovos, produz o leite.
É um bichinho assim que eu acho que seria bem interessante de se estudar, né? Como é que funciona todo esse sistema aí no corpo dele. Os ornitorrincos são animais semiaquáticos e de hábitos noturnos. Ele vive perto de rios, córregos, lagoas e lagos, represas e diques para irrigação. Então, eles têm que ficar perto da água. Eles vivem da água, né? Eles comem o que está dentro da água. Então, você os encontra normalmente onde tem água. Aí eu já tenho que dizer que eu realmente nunca vi. Só vi assim na internet. Nem no zoológico eu não vi. Eu não me lembro de ter visto quando eu fui ao zoológico lá na Austrália. Não sei, fico aqui me questionando por que talvez eu não tenha visto, talvez não tenha, mas deveria ter, porque se trata de um animal típico do país, então deveria ter, e provavelmente tem. Talvez fui eu que não vi, porque quando a gente tá lá, às vezes a gente vai em um lado, vai em outro e tal, e acaba perdendo alguns locais, né? Porque o zoológico é enorme. A espécie é capaz de enfrentar tanto as altas temperaturas de Queensland como as baixas temperaturas do sul de New South Wales. Então parece que é uma espécie que Deus criou assim para ser tudo, né? Ele é tudo, ele tem características de réptil, de ovíparo, de mamífero. Ele resiste a temperaturas, respira fora da água e pode viver dentro da água, é resistente dentro da água, fora da água, a temperaturas baixas, altas e tal. E é uma coisinha assim, um bichinho fofinho, que mede de 30 a 40 centímetros, né? Uma coisinha que é fofa e normalmente, aí de 30 a 45 centímetros, normalmente a fêmea é a menorzinha e o macho, então, pode chegar a 40 centímetros, que é um pouquinho maior, né? Ele tá aqui no colo de uma pessoa sortuda, porque eu queria ter a sorte de poder pegar no colo o bichinho. É muito fofinho, muito interessante. Gostaria de ver, assim, bem todas as características dele. Mas tem um porém, porque um bichinho fofinho não vai sobreviver na natureza assim por tanto tempo, né? Se adaptando aí, tendo essas misturas todas, sem ter alguma coisa para se proteger. Então, os machos possuem esporões nas patas traseiras, tá? Que eu vou colocar a foto aqui, que são conectados a glândulas de veneno. Então, ele pode aí te dar uma arranhada, e essa arranhada tem veneno, tá? Que não é letal para humanos. Então, esse veneno que ele vai secretar ali na hora que ele te arranhar, que ele te machucar, ele pode, né, enroscar ali esse esporão, que pode fazer até um ferimento um pouquinho fundo, e pegar aí a corrente sanguínea e tudo mais. Esse veneno, ele consegue matar alguns animais de pequeno porte, mas não consegue matar um ser humano, mas vai causar uma dor intensa, extrema e persistente, é como é descrito lá no site onde eu peguei as características dele. Então, vai ter uma dor muito forte a pessoa que for. Então, eu acho que esse senhor aqui que tá segurando, ele deve saber o jeitinho certo de pegar
para não levar ferroada. A não ser que esse ornitorrinco seja aí domesticado e não ataque, esteja acostumado com ele, né? Porque os animais têm isso também. Eles se acostumam. Se bem que, como eu falei do possum, o possum, ele até vem no quintal das casas e tal, procurar comida, mas ele não é chegado a pessoas, não. E nunca vi nenhum possum domesticado, por exemplo. Então, pode ser que o ornitorrinco também não acostume com pessoas, tá? Né? E, então, uma curiosidade também a respeito do ornitorrinco é que ele, por ser um ícone nacional da Austrália, só existe lá, ele aparece em uma das faces da moeda de 20 centavos de dólar australiano. Então, de um lado aparece o ornitorrinco, né, que você pode ver aí, esse primeiro lado, aparece ele nadando ali, e do outro lado, como todas as moedas, aparece a rainha Elizabeth II, né? Porque todas as moedas têm o rosto dela, e aí do outro lado tem alguma outra figura. Um fato interessante do ornitorrinco é que quando a Austrália foi descoberta ali e colonizada pelos ingleses, eles viram aquele animal tão interessante, né, tão diferente, todo misturado, pegaram um deles, né, capturaram um e levaram para a Inglaterra, levaram para o país deles, para o rei da época, que eu não sei quem é, mas levaram lá para mostrar assim uma coisa interessante, né? Uma curiosidade que tinha ali na Austrália. E as pessoas que levaram esse ornitorrinco para Inglaterra foram como é que eu vou dizer? Ninguém acreditou neles. Eles foram descredibilizados porque acharam que eles tinham feito uma montagem nesse bichinho. Eles não acreditaram que isso realmente existia na natureza. Eles falaram, não, vocês é que fizeram aí algum... eles chamaram até de Frankenstein, um animal Frankenstein, porque eles acharam que tinham pego pedaços de outros animais, colocado junto e levado lá para dizer que tinham encontrado esse animal típico lá na Austrália. E a pessoa, apesar de ter sido descredibilizada, depois foi descoberto que não, que realmente é um animal típico e que tem bastante lá na Austrália. Me parece que tem bastante. Pelo que dizia lá, onde eu fiz a pesquisa, nem precisa ser protegido pelo governo, porque é um bichinho que tem em grande quantidade. Então, o governo nem precisa proteger, ele não é protegido. Porque tem bastante mesmo, é bem comum, embora eu nunca tenha visto, se bem que ele tinha hábitos noturnos, né, e à noite eu nunca fiquei perto da água não, então talvez seja uma falta de oportunidade, né, nós não tivemos oportunidade de nos conhecermos, mas é isso, o ornitorrinco fica aí. Se você não conhecia, já sabe que tem esse bichinho lá na Austrália. De repente, você consegue ir até lá e ver um deles pessoalmente, né? Então é isso, obrigada por assistir. Beijão, bye bye.